Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de ontem eu falei sobre o Masvidal, que nocauteou Ben Askren em 5 segundos, nocaute mais rápido da história. Falei sobre ele desafiar o Conor McGregor. Ele deu uma entrevista, disse que quebraria a cara do McGregor, né, que seria um dinheiro fácil, enfim, fez toda aquela promoção de todo mundo que quer lutar com o Conor McGregor, né. E agora saiu nas bolsas de apostas, na verdade em um dos sites, né, quantos seriam os valores ali e tal. Então o McGregor está como zebra, como esperado, né? Como eu falei também no vídeo de ontem, o Masvidal provavelmente seria favorito e ele realmente está como favorito e com 60%. Então é um favoritismo razoável, né? Não é um favoritismo grande, como às vezes a gente acaba vendo aqui, 75%, 80%, 85%, né? Mas não é um favoritismo tão baixo quanto às vezes a gente pega, tem favoritismo de 51%, 55%, 57%, então 60% tá ali no meio, favoritismo razoável, como esperado, né? Porque o Masvidal é natural da categoria meio médio, o McGregor era peso pena, subiu pro leve e chegou a fazer luta no meio médio quando enfrentou o Nate Diaz. Então realmente o Masvidal é mais alto, ele tem 1,80 m, o McGregor tem 1,75 m, a envergadura se equivale, então até aí tudo bem, né? Mas realmente o Masvidal provavelmente tem mais força física, o condicionamento físico dele é normal, porque ele está acostumado nessa categoria, enquanto o McGregor a gente sabe que tem alguns problemas ali, então ele tem que dosar bastante. No segundo duelo com o Nate Diaz ele dosou muito mais, justamente porque no primeiro ele tinha cansado, então tem todos esses detalhes, né? A bolsa acabou colocando esse favoritismo para o Masvidal, eu concordo, caso essa luta realmente... Caso essa luta realmente se confirme, eu acho que o Masvidal tem sim esse favoritismo. Eu acho que é esse favoritismo nessa margem mesmo, até concordo. Eu acho que não é muito favorito, porque é a praia do McGregor, então não dá para simplesmente falar que o Masvidal é maior, é mais forte, então vai ganhar com facilidade. Não, não é assim, né? É a praia do McGregor. O McGregor tem uma mão esquerda muito perigosa, ele é muito rápido, mesmo subindo de peso, ele tem uma velocidade, uma precisão absurda nos golpes, né? E para a gente poder comparar aí também e saber se realmente é isso ou não, a gente tem aqui, para variar o que eu gosto de trazer, alguns dados dos dois lutadores. Então é isso que a gente vai dar uma olhada, porque da altura a gente já sabe que o Masvidal tem uma leve vantagem e no peso ele está mais acostumado com a categoria. Então são 2 pontos aí a favor do Masvidal, né? Agora, dos golpes significativos, quantos golpes eles disparam? Os dois têm muitos golpes disparados. O McGregor dispara 5,2 golpes por minuto, que na média masculina é uma média excelente, já que as mulheres às vezes têm mais volume, por isso que eu falei na masculina é excelente, né? E o Masvidal tem 4,11 golpes disparados, então o McGregor dispara 1 golpe,1, né? Um golpe a mais aí por minuto que o Masvidal, mas os dois têm uma média muito boa, então só aí já dá pra ver que seria uma luta de bastante volume, uma luta intensa e uma luta agressiva justamente pela personalidade dos dois, né? Golpes absorvidos, o Masvidal absorve 4,1 e o McGregor 4,4, ou seja, melhor para o Masvidal, que toma menos golpes, mas é praticamente o mesmo, quase um empate. Então, os dois têm um alto volume, os dois disparam muitos golpes, mas os dois recebem muitos golpes. Então, imagina isso se cruzar aí os dois, né, se casarem essa luta. Já nas quedas, o McGregor tem a média de 0,75 a cada 15 minutos, quase não tenta, e o Masvidal 1,16 quedas a cada 15 minutos, também quase nada. Então, não é a praia dos dois, nenhum dos dois usa muito essa estratégia, e é isso que torna essa luta interessante. Média de finalizações do McGregor é 0, ele nunca tenta finalizar, e do Masvidal é 0,51 a cada 15 minutos, ou seja, quase 0 também, né? Então não é realmente o caminho de nenhum dos dois, eles sempre tentam os nocautes. Defesa dos golpes em pé, o Masvidal tem 67%, é um número muito, muito bom, ele evita 67% dos golpes, enquanto o McGregor 55%. Os dois números são bons, mas o do Masvidal merece destaque, 12% a mais do que o McGregor, realmente é um número bastante impressionante, fora que, além da defesa dos golpes, ele tem um queixo bom também, né? O McGregor também acho que tem um queixo bom, a gente nunca viu realmente... já viu ele tomar um knockdown ali do Khabib e tal, mas ele ficar muito grog ali e realmente não aguentar e tal, a gente até vê com o Nate Diaz e tal, mas não é aquela sensação, pelo menos nunca me passou a sensação que o McGregor não aguenta uma pancada, né? Pelo contrário, ele aguenta
aguenta bastante. Acaba cansando, acaba dando aquela, né, começa a ficar mole ali, mas realmente de sentir uma pancada e ter aquela sensação do cara ter queixo de vidro, isso nunca aconteceu. Defesa das quedas, Masvidal tem 78% e o McGregor 70%. Então, 8% de vantagem para o Masvidal, mas esse é um número que pouco importa para essa luta, porque provavelmente nenhum vai tentar derrubar o outro. Então, isso não deve acontecer nesse possível confronto entre eles, né? Média de knockdowns, o Masvidal tem 0.4 contra 1.8 do McGregor. Então, o McGregor tem uma média de knockdowns muito maior do que do Masvidal. Então, isso mostra como ele tem potência e, claro, precisão. Não adianta só ter potência, né? Então, o McGregor realmente é uma máquina de knockdowns e é isso que faz ele ter toda ajuda, né? Não isso que faz, mas ajuda ele ter toda essa fama e ter tantos nocautes também, né? Porque ele entra lá e consegue realmente surpreender. Tempo médio de luta, o Masvidal tem 12 minutos e 58 segundos e o McGregor 9 minutos e 2 segundos. Justamente porque se a gente pegar a média de knockdowns, né, é alta, então geralmente ele acaba vencendo as lutas mais rápido, por isso que ele tem o tempo médio de luta mais baixo, né? Já nos golpes por posição, ou seja, o cara dispara os golpes em pé, no clinch ou no solo, né? O Masvidal dispara 70% dos golpes dele em pé, 17% no clinch e 13% só no solo, ou seja, 70%. É a grande maioria ali em pé, realmente na trocação. Já o McGregor tem ainda mais, ele tem 79% em pé, só 10% no clinch e 10% no solo. Então, assim, o McGregor é em pé, né, quase 80%, e ali sempre meio que na distância, nunca praticamente no clinch e também nunca praticamente ali no solo, então é realmente em pé. E os dois, se a gente separar ali pelas áreas, então golpes na cabeça, no tronco e nas pernas, os dois têm mais ou menos ali a mesma proporção, né? O Masvidal conecta 62% dos golpes dele na cabeça contra 69% do McGregor, então o McGregor tem 7% a mais. Então o McGregor tem quase 70% dos golpes dele na cabeça do adversário. O Masvidal dispara 24% dos golpes na linha de cintura contra 18% do McGregor, então o Masvidal explora mais os golpes ali no tronco, né, no abdômen, etc. E nas pernas 14% do Masvidal e 13% do McGregor. Então assim, é praticamente a mesma coisa. Nas pernas é um empate técnico, no corpo só 6% a mais para o Masvidal e na cabeça 7% a mais para o McGregor. Então eles dividem os golpes ali praticamente da mesma forma e os dois sempre priorizando e muito os golpes na cabeça. E agora sobre como eles vencem a luta, né? O Masvidal tem 42% das vitórias dele por nocaute e 52% por decisão e só 6% por finalização. Já o McGregor tem 90% das vitórias por nocaute ou nocaute técnico, 10% por decisão e 0% por finalização. O McGregor nunca finalizou ninguém. Então a gente tem aí um número muito expressivo do McGregor, né? 90% das vitórias por nocaute ou nocaute técnico. E por fim, o que deveria na verdade ter sido a primeira informação é o cartel deles, né? O Masvidal tem 33 vitórias e 13 derrotas e o McGregor tem 21 vitórias e 4 derrotas. Então o Masvidal tem bem mais lutas aí no MMA profissional que o McGregor. E fora tudo isso, tem o que eu falei ontem, que o Masvidal tem esse personagem aí, não sei se é o personagem ou se ele é mesmo assim, eu acho que ele é mesmo assim, então não é tanto um personagem, mas ele é um cara ali que gosta de falar também, é um cara que tem mais ou menos um trash talk, é um cara todo malandro ali, enfim, é um cara que deve fazer, caso seja confirmada essa luta, né, enfim, não tem indício nenhum disso, mas caso realmente essa luta fosse confirmada, o Masvidal é um cara que provavelmente consegue vender muito junto com o McGregor, né? Porque aí vai ter provocação de tudo que é jeito. O Masvidal é um cara bem sangue no olho ali, bem estilo Nate Diaz e tal, então seria uma luta bastante interessante, bastante promovida, deveria vender bastante e é uma luta onde, como eu disse ontem também, o Masvidal não procuraria luta agarrada, não ia ficar tentando aplicar queda no McGregor, então é um cara que ia explorar ali o melhor do McGregor, que é a trocação franca, que é sair na porrada, então seria uma luta bastante interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Então é uma luta que eu gostaria muito de assistir. Eu acho que só tem um nome, pelo menos na minha opinião, que seria mais legal de assistir ainda do que o Masvidal, mas mais legal na luta em si, que seria o Justin Gaethje, porque eu acho que ele é um cara também bastante guerreiro, que gosta de apanhar, que vai pra pancadaria ali, enfim, é um cara insano. Então eu acho que seria uma luta mais interessante que essa. Mas na promoção, o Justin Gaethje eu acho que não tem tanto apelo assim, ele até fala e tal, mas ele é mais
mais, sei lá, mais bobão, entre aspas, né? O Masvidal não, eu acho que o Masvidal para promover seria melhor. Então, se o UFC for pensar nisso, eu acho que eles provavelmente cheguem nessa conclusão, de que o Masvidal é um cara até mais comercial do que o Justin Gaethje. A vantagem que o Justin Gaethje leva é que ele é peso leve e não meio médio, então para o McGregor aceitar seria mais plausível do que aceitar aí o Masvidal, que é um cara da categoria de cima, que é 77 quilos, e aí o risco, entre aspas, para o McGregor pode ser maior. Enfim, vamos ver aqui o que vai acontecer, as próximas notícias, mas é isso, eu já quis trazer para vocês quem era o favorito, então o Masvidal já surgiu como favorito contra o McGregor com cerca de 60%. Nos números a gente viu que é bastante equivalente e que provavelmente pelo volume dos dois seria uma guerra. Então vamos esperar aí o UFC, ver o que eles vão fazer, se o McGregor vai se pronunciar ou não. Então para isso é importante que você esteja inscrito e com o sininho ativo para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? E deixa o like se você gostou desse vídeo para eu saber, para eu trazer mais, etc. Enfim, tudo aquele papo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!